Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós. E a luz da Santa Mãe nos envolveu. Estrela matinal ao sol dos sóis, Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Tijanice, continua. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo e florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo e florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Começou. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Sejamos todos bem-vindos a mais um Domingo da Família, em que nós nos encontramos aqui
Espiritismo, essa doutrina de luz, de amor. Então é com muita alegria que nós nos reunimos aqui todos os domingos. Queremos dar boas-vindas aos encarnados e aos desencarnados também. Hoje é um domingo muito especial, porque nós vamos tratar de um personagem muito ilustre para nós, que é o Dr. Pedro. Dores, as nossas angústias, seja o Senhor.
Agora foi. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo nosso Instagram. Estávamos sem áudio, mas agora já estabeleceu. Então, nós vamos iniciar aqui. Eu só pergunto, quem vai iniciar? Eu só pergunto, quem vai falar da origem, da trajetória? O doutor Bezerra veio de onde? Doutor Vilares. Então, vamos lá. Bom dia, jovens. É alegria falar de Bezerra de Menezes, porque realmente ele representa para nós uma luz nos conduzindo pela vida fora, mas retornando, nós temos que considerar 3 etapas da vida de Bezerra. Primeiro, a sua vida antes de reencarnar aqui conosco. A sua vida ativa aqui e após o desencarne. Então, a gente, fazendo um levantamento, descobrimos que o nosso Bezerra de Menezes foi o Zaqueu do tempo de Jesus. Já naquela época, ele era um homem de bem, pois ouviu Jesus naquela parábola, linda parábola que a gente nunca esquece, em que ele estava querendo ver Jesus, ouviu falar dos feitos de Jesus, das realizações de Jesus, dos prodígios de Jesus, mas queria aproximar-se de Jesus. E Jesus estava vindo com a comunidade, ele subiu em uma árvore pequena e lá em cima ele olhava para Jesus. Quando Jesus chegou próximo dele, olhou e disse: desce daí, Zaqueu, que hoje mesmo eu lancharei em sua casa. Ele então desceu e disse surpreso: meu Deus, ele me conhece, sabe meu nome, diz que ainda vai lanchar comigo hoje à noite? Que homem é esse? Então as horas passaram, houve aquela reunião à noite e a partir daquele momento Zaqueu começou a ligar-se a Jesus e a trabalhar em prol do bem-estar da humanidade. Após o desencarne de Jesus, ele reuniu os companheiros e criaram a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era igual ao nosso centro espírita de hoje. Quem quisesse permanecer na Casa do Caminho, quem quisesse conviver com os homens da Casa do Caminho, a obrigação era vender parte ou todos os seus bens e levar o rendimento, o valor daqueles bens para a mesinha da Casa do Caminho. E aí a Casa do Caminho foi se fortalecendo, andando muito bem, e ele cumpriu sua missão da melhor maneira possível. Ao desencarnar, vai para a espiritualidade, tem várias encarnações dele, pelo menos 5 ou 6 vezes eu analisei. Todas aquelas encarnações ele estava dedicado ao bem. Em todas elas ele criou casas de proteção à mulher. Ele deixava a sua marca principal, era o abrigo para as moças, as mulheres que viviam geralmente no interior. Convivia muito bem com esse pessoal, arrumava toda essa situação e a vida flui, passa por todas essas reencarnações. Quando ele está na espiritualidade, certo dia ele foi a uma reunião nas esferas superiores, onde estava Ismael e toda a equipe de proteção do planeta, e lá na reunião foi feito um convite, ou aliás, uma determinação. Você que é pleno conhecedor da doutrina do bem, vai renascer no planeta Terra para divulgar os ensinamentos de Jesus em nome da doutrina espírita. Após ele aceitou plenamente, ele renasce, aí ele nasce no Ceará, numa cidade, num povoado chamado Riacho do Sangue, e lá ele começa a sua jornada de atividade pelo bem do Brasil. Família modesta, simples, e ele já estava querendo estudar medicina. O seu pai sofreram um grande prejuízo, sem condições financeiras para ele ir ao Rio de Janeiro,
mas ele queria de qualquer maneira estudar medicina. Fez uma vaquinha com os amigos e disse: se esse dinheiro der para mim chegar no Rio de Janeiro, eu daí para frente vou me virar. Eu vou dar aula, vou trabalhar em qualquer coisa, mas eu vou chegar na faculdade de medicina. Então ele vai com muita dificuldade para o Rio de Janeiro, chega no Rio de Janeiro, começa a se dedicar ao estudo e entra na faculdade de medicina, começa a fazer o seu belo curso de medicina. Lá, então, ele começa a conhecer as obras do bem, trabalhar no bem, até que ele, já naquela época, ele dava uma atenção muito grande às pessoas carentes que necessitavam de ajuda. Nesse período, ele logo formando, ele morava numa área humilde, simples, andava simplesmente, vivia de bonde de um carro para viver, ele vivia no bonde daquela época, porque ele andava, na maioria das vezes, a pé, e ele, então, teve uma vez formado, ele começou a trabalhar e com uma dedicação muito grande aos carentes. Ele dizia que o médico não tinha o direito de terminar uma refeição, não tinha o direito de pedir um carro para atender um carente, que o médico tinha que estar na linha de frente a qualquer hora, a qualquer dia. Desta maneira ele começa a sua atividade e tem um episódio muito interessante dele, que me fugiu aqui agora, do início dele. Deixa eu ver. Ele estava ele dava aulas de reforço de todas as matérias, menos matemática. E ele estava numa aflição, porque estava com a pensão, naquele tempo a famosa pensão, ele estava com a pensão atrasada por muito tempo. Quando, um belo dia, chegou para ele um rapaz jovem, numa situação financeira boa, e disse: senhor, eu quero umas aulas de matemática. Aí ele coçou a cabeça. Era a única matéria que ele não estava preparado. Disse: aceito. Por quanto é que o senhor dá um curso de tantos meses? Eu poderia dar esse curso de tantos meses por R$50 mil. Se eu quero realmente, a partir de tal dia eu virei e quero pagar antecipado. Bezerra, com muita dignidade, disse: não, eu não quero, não, vou pagar agora, porque se eu não pagar agora, eu vou gastar esse dinheiro e meu pai vai brigar comigo, então deixa aqui. Era exatamente o dinheiro que ele estava precisando para quitar a pensão. E aí o Bezerra começa a sua dedicação, com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo. Quando ele atingiu os carentes, são dos casos que, lembra-se bem, ele atendeu uma senhora da periferia, pobre, com um filho doente. Ele examinou direitinho, fez a receita, disse: doutor, tudo bem, tem a receita, está aqui, agora eu não tenho dinheiro para comprar este medicamento. Ele mexeu no bolso, não tinha nada, no outro não tinha nada, ele tirou o anel de formatura e disse: olha, venda esse anel e compre o medicamento do seu filho. Então o Bezerra levou a vida toda fazendo esse tipo de trabalho, de colaboração, de ajuda, aqui, ali e acolá. Então eu vou passar um pouquinho para o meu amigo Islande, depois nós reiniciaremos. É muita história, né? Linda. Muita história para contar para Bezerra. Ele é considerado o apóstolo da união e da unificação. Como o Dr. Vilas falou ainda agora, ele recebe a missão diretamente de Ismael. Isso está descrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A frase de Ismael é essa daqui: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito,
a fim de que possamos criar um núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Bezerra de Menezes estava no mundo espiritual e ele estava recebendo a missão de Ismael de descer à terra, de envergar a carne, recebendo uma missão de aglutinar as forças dispersas do espiritismo. Então, os centros espíritas, os grupamentos de estudos espíritas, eles estavam divididos entre duas causas. Uns preferiam trabalhar a questão da caridade e outro a questão do estudo, e isso dividia esses grupos de espíritas. E o Ismael é muito direto na missão que ele dá a Dr. Bezerra, né? Diz a ele o seguinte: você arregimentará todos os elementos dispersos em torno do processo da unificação, né? E Dr. Bezerra aceita a missão e ele nasce. Como o Dr. Evilásio já colocou, ele nasceu cearense, né? Um dos estados mais bonitos do Brasil. Adolfo, o nome completo, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nasceu no dia 29 de agosto de 1831 e desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Ele desencarnou na Semana Santa. E detalhes muito interessantes da história de Dr. Bezerra é que muitas histórias são contadas. E quem conta a história sobre o que ele viveu na Terra tem aonde pesquisar. A gente sabe que ele foi médico, ele foi o primeiro divulgador da homeopatia no Brasil, né? Ele foi político e contra ele não pesa nenhuma acusação de desvio de conduta. Não tem nenhuma palavra do Dr. Bezerra que hoje, no ano de 2025, nós possamos reprovar. E dizer assim, Dr. Bezerra, ele se descuidou bem aqui. Paulo, por exemplo, quando a gente estuda Paulo, a gente vai ver que Paulo, o homem do seu tempo, ele ainda compreendia a mulher na condição de inferioridade. Paulo, Sócrates também, Aristóteles também. Mas Dr. Bezerra não tem nenhuma nódoa, né? Na sua história, na sua biografia, mesmo como político que ocupou vários cargos. Ele foi vereador na capital do Império à época, ele foi deputado e a conduta dele foi exemplar. Ele foi empresário, ele foi ecologista, quando nem se falava em ecologia, e foi escritor, né? Ele tem uma obra muito interessante sobre desobsessão. É considerado o Kardec brasileiro, o apóstolo da unificação e da união dos espíritas no Brasil. Então, lá tem muita história para contar do homem, não tem? Deixa eu ver o que foi que eu separei mais aqui. Ele teve duas esposas, né? Ele casou-se com Maria Cândida de Lacerda e com Cândida Augusta de Lacerda Machado. Eram irmãs as duas. Quando uma desencarnou, ele casou com a outra irmã. Economia de sogra, né? Está dizendo lá essa aqui. E o interessante é que foi Maria Cândida que pediu para Cândida Augusta para casar com ele. Ela já no leito de morte recomendou. Case com Bezerra e cuide dos meus filhos, que são seus sobrinhos. Ele defendeu, na época, a libertação dos escravos. Era um discurso muito avançado, de ruptura do status quo. Para a época, um político, uma autoridade pública, defender o fim da escravidão, tinha que ter muita coragem, tinha que ter muita visão de futuro. Porque todos os grandes proprietários de terra à época tinham escravos, eram escravagistas, defendiam a escravidão dos negros africanos, e uma autoridade pública defendeu o fim da escravidão. Quem defendia era acusado de querer o fim da produção agrícola e pecuária no Brasil, né? Não entendi. Ele assumiu o espírita. Sim. Ele defendeu o direito dos trabalhadores. Mariazinha está lembrando que ele, como homem público, como médico respeitado, ele era um católico praticante, de família católica praticante.
Aí ele se declara espírita, né? E ao se declarar espírita, ele encontra a oposição do irmão, que disse para ele que não ia mais nem dirigir a palavra a ele em função dele ter se declarado espírita. E Dr. Vilas, aquela história que ele descobre o espiritismo é interessante, né? Que ele ganha o livro dos espíritos de presente. Exatamente. E lê o livro dos espíritos no bonde voltando para casa. Aí quando ele está lendo, ele diz assim: mas aqui não tem nenhuma novidade para mim. Exatamente. Todas as informações aqui contidas eu já sei disso aqui. Ele estava lendo e rememorando, recobrando na consciência aquelas informações, né? Ele foi presidente da FEB por 2 vezes. Ele foi presidente da FEB, criou a FEB, organizaram a FEB, os espíritas mais agrupados em torno dele, organizados em torno dele. E ele deixa a FEB bem organizadinha. Aí um tempo depois... Não entendi. A FEB, gente, a Federação Espírita do Brasil, a Federação Espírita Brasileira. E ele cria esse movimento que é o órgão de unificação nacional, certo? Então, o órgão de unificação nacional passa a orientar, a dar diretrizes dentro desse processo de unificação segundo determinação de Ismael. Ismael, para quem não sabe, é o anjo tutelar do Brasil. Ismael é o mesmo Ismaelzinho lá do Antigo Testamento, que Jesus foi buscar e entregou para ele a condução da terra do cruzeiro, do Brasil. E ele é o nosso anjo tutelar. Ismael determinou que ele unificasse, ele unificou em torno da FEB. E uma coisa muito interessante aconteceu, que depois que ele se afasta, ele dizendo que já tinha cumprido a missão dele, os 2 grupos antagônicos dentro da FEB, eles começam a se dividir cada vez mais, porque Bezerra deixou as coisas razoavelmente acordadas. Mas aí um grupo se voltou só ao estudo, à ciência. Eles eram tão rigorosos no estudo doutrinário dentro da FEB, esse grupo, que eles preferiam estudar os originais franceses. Eles não queriam nem a tradução para o português. Eles estudavam o Espiritismo, a revelação e a codificação kardeciana no idioma francês. E o outro grupo só se preocupava com a caridade, né? Em socorrer o doente, socorrer o faminto, socorrer os desabrigados, socorrer os órfãos. Então essa era a missão do outro grupo. E o Bezerra de Menezes, já aposentado da presidência da FEB, tem uma reunião na FEB. Essa reunião acontece todas as sextas-feiras. E na sexta-feira, Ismael dá comunicação. Tinha um médium na FEB que recebia comunicações do anjo tutelar do Brasil. Só para vocês olharem a qualidade do trabalho que estava sendo feito na FEB naquela época. Aí ele recebe a comunicação e o Ismael lamenta profundamente a divisão extrema que estava acontecendo no seio do comando do processo de unificação. Aí ele diz a seguinte frase: batam as portas de Bezerra. A frase de Ismael é essa: batam as portas de Bezerra. Aí formou-se uma comissão e vai até Bezerra, eles vão até Bezerra de Menezes, batem a porta de Bezerra como mandou Ismael, e Bezerra diz: eu não tenho mais forças, eu não tenho mais condições de comandar a FEB. Aí disseram para ele: doutor Bezerra, não é um convite, é uma determinação de Ismael. Aí ele diz assim: se foi o anjo que mandou, eu tenho que ir, porque ele encarnou com esse objetivo. Bezerra de Menezes encarnou para unificar. Aí ele volta para a FEB e fica como presidente da FEB até o seu desencarne, numa quinta-feira santa. Se olhar aqui a data precisa, 11 de abril de 1900. 125 anos que ele está desencarnado. E ele desencarnou na quinta-feira santa, e na sexta-feira, no horário da reunião mediúnica, ele já deu comunicação na sede da FEB, nessa reunião mediúnica que lá se faz até hoje, todas as sextas-feiras. Eu vou deixar o senhor falar, que senão eu tomo o seu... Não vou contar as histórias tudinho desse jeito. Exatamente.
Mas antes de voltar a Bezerra, eu tenho um episódio muito interessante pelo uso do livro. O livro foi tudo para Bezerra de Menezes e eu estava em Brasília, comprei um livro sobre família. Trouxe, não sei porquê, porque a situação, resolvi dar para um colega meu, colega de trabalhavam juntos. Cheguei na sua de manhãzinha, só eu trouxe para você. Moço, o que aconteceu? Dias depois ele me encontrou, entrou no meu consultório. Deve lá, eu vim te agradecer aqui. Quem foi que mandou você trazer aquele livro? Deus. Moço, aquilo resolveu toda a minha situação. Eu estava com a dificuldade em casa, vendo a hora de um divórcio. O livro chegou, tudo acalmou, resolveu, hoje estou vivendo uma vida maravilhosa. Mas o episódio do livro de Bezerra, ele estava no bonde. O bonde estava entrou um amigo dele, Luiz Travassos, que havia efetuado a tradução do Livro dos Espíritos do francês para o português, e disse: olha, Bezerra, que eu trouxe para você. Ele abriu o Livro dos Espíritos. Eu não sou chegado a isso, porém, como eu tenho uma hora daqui, uma hora de bonde, eu vou folhear. Começou a ler. Quando chegou no ponto de onde eu desci, eu disse: eu acho que eu era espírito, não sabia, porque tudo que tem aqui eu já conheço há longas datas e pratico no meu dia a dia. Então, ele, com esse conhecimento, ele encorajou-se ao ponto de reunir, convidar a população. Ele havia sido vereador e deputado, para o prédio da Guarda Velha, para ele fazer um comunicado. E ali, perante a quase 2.000 pessoas, ele disse de uma maneira muito clara: disse, de hoje em diante eu serei espírita. Estou me distanciando da Igreja Católica e de hoje em diante eu trabalharei como espírita pelo bem-estar do Brasil em toda a situação. Bezerra prossegue, surgiu o desencarne por um AVC e desperta na espiritualidade, já com uma capacidade de trabalho. Eu acredito que ele não teve repouso nenhum. Ele chegando lá já tinha uma missão para ele prosseguir, porque o que nos conta a doutrina é isso, que quando nós trabalhamos bem aqui pelo próximo, desencarna, logo depois é chamado para atender lá naquela situação. Aí eu lembro de um biografado que eu estudei outro dia, era um trabalhador da causa espírita, desencarnou e estava andando em um corredor. Aí, doutor Inácio Ferreira, de Uberaba, estava andando no corredor e alguém gritando: doutor Inácio, que ele ouviu: vem cá, doutor, já tem outro hospital aqui para o senhor tomar de conta. Ele havia sido diretor do hospital de Uberaba, do hospital psiquiátrico de Uberaba, por 50 anos, estava andando no corredor, disse: o senhor está atrasado, já tem um hospital esperando aqui. Ele chegou lá, Pensando que ia descansar. chegou lá e era um hospital de 300 leitos. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Meu hospital era tão pequenininho, agora com 300 leitos. Ele começa a trabalhar junto àquele hospital. Esse foi um caso que ocorreu com Inácio Ferreira. Mas o doutor Bezerra de Menezes, na espiritualidade, leva uma vida de muito trabalho, porque na realidade o trabalho existe. O fato de colaborar e ajudar. Quando ele completou 50 anos de atividade, resolveram fazer uma comemoração e um presente. Ele é ligado a Maria Santíssima, sempre orava pedindo ajuda de Maria. Quando naquela reunião chegaram para ele, Corina, que era a mensageira de Maria, chegou para ele... Celina, desculpe. Celina. Quando ele estava naquela reunião, chegaram para ele e disse: olha, Bezerra, você está sendo convidado para ir a um mundo feliz. O que você tinha que fazer aqui no planeta Terra foi muito bem realizado. Você está convidado para ir para um mundo feliz. Diga à minha professora que enquanto eu tiver disposição e coragem, eu estarei no planeta Terra e estarei aqui enquanto houver choro e ranger de dente. Então eu quero permanecer junto dos filhares. E aí Bezerra continua, prossegue
na sua atividade, nos ajudando de lá para cá. Hoje ele tem uma equipe numerosa. Em qualquer lugar do Brasil, em quase todas as cidades do Brasil, tem uma obra com o nome de Bezerra de Menezes, uma livraria, um centro espírita, uma casa de caridade ligada a Bezerra de Menezes, porque ele realmente, no estudo da sua biografia, nas várias encarnações que ele teve, em 5 ou 6 encarnações, que a gente não tem tempo para discutir sobre, em cada uma dessas encarnações ele deixou uma obra dedicada à proteção da mulher, à assistência da mulher. E ele então prossegue nos ajudando dessa maneira. Quando a gente escuta, já escutei várias vezes, pessoas em dificuldade tremenda, faz uma prece a Bezerra de Menezes, faz um pedido a Bezerra de Menezes e imediatamente a resposta aparece. Queria só colaborar um pouquinho, fazendo aqui um contraponto, que o Dr. Bezerra, né, já ficou claro que na sua última existência foi médico, já encarnou com uma missão. E aí a gente lembra um pouco da história de André Luiz, que todo mundo aqui já teve acesso um pouquinho à história de André Luiz, que também foi médico. Mas veja a diferença entre os dois. André Luiz, encarnado, foi médico extremamente materialista. Ele não gostava de fazer nenhum tipo de atendimento que não fosse via pagamento, enquanto o Dr. Bezerra se desfazia daquilo que ele tinha para auxiliar os pobres. Por essa razão ficou conhecido como médico dos pobres. André Luiz, ao chegar na espiritualidade, depois de algum tempo, começou então a realizar um trabalho que hoje está aí nas obras. E Dr. Bezerra apenas foi dar continuidade àquilo que ele já há muitos anos vem fazendo. Então esse é o nosso Dr. Bezerra. Passar aqui por instante. Essa história que a gente escuta do André Luiz, ele, a única paciente que ele atendia De graça. mas atendia de graça, foi a que orou por ele para ajudar na intercessão do resgate. Está descrito no capítulo 12 do livro Nosso Lar essa história. Enquanto o Dr. Bezerra foi recebido, né? E Dr. Bezerra foi recebido no plano espiritual, ele despertou no plano espiritual no mesmo dia que desencarnou. Só que antes, o biógrafo dele conta que está registrado nos anais da FEB, que na reunião mediúnica, o médium descreveu o processo de saída do Bezerra. Ele disse que quando o Bezerra desencarnou, ele conseguiu visualizar um corredor que foi feito com uma escada que elevava na direção do céu, e Bezerra foi caminhando nesse corredor, e à medida que ele passava, as pessoas se curvavam, estendiam a mão para ele. E quem estava lá era Maria de Magdala, era Paulo, era João Evangelista, era Tiago, era Bartolomeu, era todos os que seguiam Jesus de muito próximo, fizeram um corredor de recepção a Bezerra de Menezes. E lá no alto estava Jesus de braços abertos para recebê-lo. E Bezerra percorre, e ele o tempo todo ele se dirigia, virava para o Paulo, né, colocava a mão na direção do Paulo e dizia assim: eu não mereço. Aí virava a mão na direção de Maria de Magdala e dizia: eu não mereço. E ele caminhou nesse corredor. Em seguida, ele vai para o mundo espiritual e ele vai descansar. E ao despertar, na noite do mesmo dia, o Tevilar já falou que Celina chegou do lado dele. Celina é como se fosse, para nós, materialmente falando, ela seria a chefe de gabinete de Maria de Nazaré. A porta-voz, a secretária particular de Maria de Nazaré. A Celina diz para ele: seja bem-vindo de retorno ao grande lar. Fala para o Dr. Bezerra. Ele está despertando. Aí ele ouve um barulho, na janela. Aí Celina, ele pergunta: que barulho é esse, minha filha?
Aí ela diz assim, venha ver. Aí ele olha, tinha uma multidão de pessoas na praça do hospital onde ele estava internado, nessa clínica de repouso. Tinha uma praça imensa. E Maria Cândida, a primeira esposa, estava do lado, recebeu juntamente com os filhos desencarnados, e ela dirige Bezerra à janela e ele olha, quem são essas pessoas? Está descrito que uma multidão aclamava e aguardava o Dr. Bezerra na praça, em frente ao hospital onde ele foi acolhido. E foi escrito no céu, Ave Cristo, os que vão viver a vida eterna homenageiam-te e saúdam-te. Isso foi escrito no céu. E aí no dia seguinte, na febre, ele já reequilibrado, ele deu a comunicação. O médico que recebeu a comunicação de Dr. Bezerra de Menezes foi Frederico Pereira da Silva Júnior. E Bezerra de Menezes se limitou a agradecer a cada um dos que o auxiliaram na jornada terrestre e rogou a Mãe Santíssima que os abençoasse. Ele não pediu nada, né? Só agradeceu. É emocionante. Tem mais um tópicozinho aqui, doutor Vilas, que eu separei. É que quando ele, naquele momento que você descreveu a questão da leitura do livro, dos espíritos e da sua transformação, digamos assim, de católico fervoroso para espírita exemplar, Dr. Bezerra de Menezes, ao receber o livro dos espíritos, ele leu esse livro imediatamente. E ele estudou silenciosamente o Espiritismo em 10 anos, ele já se considerava mudado e transformado pelo Espiritismo. E nessa audiência pública, no Salão da Guarda, ele causou um burburinho muito grande na sociedade carioca, a sociedade da sede do Império à época. Porque imagine, um grande médico, um grande político, um homem que as pessoas, que andava na rua, as pessoas abraçavam e o saudavam, por ser esse médico que era o pai dos pobres, o médico dos pobres. Ele era considerado um anjo, porque 90% das pessoas eram católicas. Aí de repente aquele homem, diante da sociedade carioca toda reunida no Salão da Guarda, ele faz um discurso memorável e diz: sou espírita. Eu conheci a doutrina espírita, conheci a obra ditada por Kardec, a Revelação, e agora eu sou espírita. E isso chocou a sociedade carioca, a sociedade da época, e ele passou a escrever num jornal, que era o maior jornal do país, com o pseudônimo de Max. Ele não assinava os seus textos, pela mais absoluta humildade. Ele não assinava os seus textos com o seu nome, e ele escrevia sobre caridade, sobre bondade, sobre amor ao próximo, sobre justiça, sobre defesa dos direitos das mulheres, sobre o direito dos escravos da época, que eles não tinham nenhum direito, e ele defendia essas posições. Ele escreveu um tratado sobre a seca no norte, que na época o Brasil não era dividido com as 5 regiões geográficas que nós temos hoje. Norte e Nordeste era uma região só. Então o Nordeste era o Norte. Aí ele escreve preocupado, e isso na época do Império, né? Só quem teve essa preocupação com a seca do Nordeste antes de Bezerra de Menezes foi o imperador Pedro II. E ele escreve um tratado defendendo políticas públicas de atenção para as pessoas atingidas pela seca do Nordeste, as pessoas que passavam fome. Ele escreveu, deixa eu ver bem que as obras que ele escreveu, só para me dizer as 3 mais importantes que eu selecionei: A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos à nação, 1869, 19 anos antes do fim legal da escravidão. Ele já escrevia defendendo essa política de suspensão da escravidão no Brasil.
Ele escreveu breves considerações sobre a seca do norte em 1877. E escreveu em 1894 o Espiritismo e a Casa Mal Assombrada em 1891. Ele escreve também sobre a homeopatia, escreve também sobre obsessão, sobre possessão. Para quem não sabe, ele teve um caso... Suicídio e loucura. Exatamente. O Dr. Vaz conta esse caso do filho dele. O senhor lembra do caso? Do filho, da obsessão do filho? Não. Não, o senhor não lembra? Mas ele escreveu em função essa obra sobre loucura, sobre obsessão, sobre possessão, em função do caso do filho dele, que era possesso. E numa reunião mediúnica, o espírito obsessor, ele dá a comunicação e diz que ele não pode se afastar, porque ele, o desencarnado e o filho de Dr. Bezerra viviam num processo de simbiose. Eles estavam tão integrados na vingança, na dor, no sofrimento, que não era possível um se afastar do outro. E ele, renitente na vingança, só falava em vingança do filho de Dr. Bezerra. E Dr. Bezerra, com a sua aura extremamente elevada, o envolve, como o Dr. Eles disse ontem na palestra, o envolve com amor. Ele já era capaz de viver o amor da forma como Jesus viveu. Aí ele envolve esse espírito, e esse espírito sofredor, ele é como se ele passasse por um processo de regeneração. Aí ele diz ao Dr. Bezerra: por causa de você, eu vou me afastar do seu filho. Agora faça o seguinte, isso está descrito nas obras biográficas dele, do Dr. Bezerra. Aí o Espírito diz ao Dr. Bezerra: vá para casa ligeiro. Ele vai experimentar um momento de lucidez que eu vou me afastar dele, mas ele vai desencarnar. Aí o Dr. Bezerra, de lá da reunião mediúnica, se dirige para casa, e quando ele chega em casa, o filho dele, que era um lunático, que era um possesso, ele não conseguia perceber a realidade. Quando o Dr. Bezerra entra, ele diz: papai, que bom ver o senhor aqui. Aí o Dr. Bezerra se lança sobre ele, abraça, e ele desencarna em menos de 12 horas. O filho de Dr. Bezerra desencarna. Aí eu fico pensando, o tamanho e a extensão do amor desse homem para com o filho. Ele foi envolver e abraçar o obsessor do filho dele, e mesmo provocando o desencarne do filho, ele libertou os dois, com uma ação numa reunião mediúnica. Aí a gente percebe o tamanho, a grandeza desse espírito. Ele já disse: está na hora de acabar, não. Não acredito, não. Eu queria contar um caso também. Do Dr. Bezerra, que é uma situação engraçada. Você quer contar? Está emocionada dele. Passar para o isnante. Foi isso que aconteceu. A encarnação do filho de Bezerra era uma encarnação expiatória, em função dos débitos do passado. E essa ligação que ele tinha com esses irmãos do passado era uma ligação muito forte, muito intensa, que provocava um que a gente chama no espiritismo de possessão. Então ele não vivia, ele não tinha controle sobre sua própria vida. Era uma relação de um sugar o outro. Aí, quando desliga, ele não consegue viver só. Por quê? Porque ele também estava livre daquela carga que ele carregava. Sim, se você cortar... Não depende do outro. Não depende do outro. Divaldo nos conta também um caso envolvendo Chico Xavier. O Chico, gente, para quem não conhece, sofria muito, com muitas doenças, ele sentia dores, mas sempre muito resignado. Mas chegava horas que ele reclamava, e ele normalmente reclamava com os seus amigos espirituais. Então nos conta que certa feita ele estava muito cansado
cansado de trabalhar e sentindo muitas dores. Então Sheila se apresenta e pergunta: Chico, o que foi? Aí você não vê, minha irmã, olha como eu estou sofrendo tanto. Eu queria lhe pedir que, se eu desencarnar, que você pudesse me receber no plano espiritual. Aí a Sheila disse assim: ô Chico, eu estou tão ocupada, e deu as costas para o Chico. E aí, na sequência, se apresenta Emmanuel. E Emmanuel pergunta a mesma coisa: Chico, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ô Emmanuel, é porque eu estou tão cansado, estou com muitas dores, e eu estou achando que eu vou desencarnar. Eu queria pedir, será que o senhor poderia me receber no plano espiritual? Ora, Chico, eu tenho mais o que fazer. E deu as costas para o Chico. Até que chegou o Dr. Bezerra. E Chico fez a mesma lamentação, e já estava uma lamentação um pouco maior, porque ele disse: olha, eu conversei com Sheila, eu conversei com Emmanuel, e nenhum dos dois disseram que poderiam me receber. Então eu peço para você, será que o senhor poderia me passar alguma receita para pelo menos diminuir essa dor? Eu sou uma besta mesmo. Aí o Dr. Bezerra disse assim: olha, Chico, eu não sou médico veterinário, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Então ali ele tirou o Chico daquela zona de dor e sofrimento, e claro que de uma forma engraçada estendeu a mão ao Chico. Então esse era o Dr. Bezerra, que a gente tanto conhece. Vou passar aqui para o doutor. Eu tenho dois episódios do Bezerra que são muito interessantes na minha vida. Um foi na Estrada do Arroz. Naquela época da lama, eu vim de lá na década de 70, quando eu cheguei em determinado ponto, tinha uma pessoa, um portador, disse: olha, papai disse que é você ir lá. Alguém sofreu uma queda e ele quer que você vá lá. A estrada péssima, horrível, inverno, muita lama. Eu disse: rapaz, vou ou não vou? Aí a voz disse: vá. Eu encarei, volto ao restaurante, cheguei lá, o rapaz era coisa leve, mas eu cumpri minha missão como cidadão. Então, eu acho que aquilo ali, naquela hora, eu estava pensando igual a Bezerra de Menezes. O tempo passa, avança, e estudando a biografia de Bezerra, eu descobri que ele, quando tinha um doente grave, ele mandava que lessem o Evangelho à noite e dormissem com o Evangelho aberto na cabeceira. Eu peguei esse foco e começamos a fazer o atendimento fraterno no Centro Espírita José Grosso. Eu trabalhando como entrevistador, encontrei um rapaz com o nome Agostinho. Agostinho me contou naquele dia que toda vez que ele chegava em casa, toda vez que ele se afastava do Centro Espírita, a vida complicava. Ele perdia o emprego, o carro quebrava, sofreu um acidente, ele tinha que estar ligado eternamente ao Centro Espírita. Aí eu, conversando com ele, disse: olha, a partir de hoje você vai fazer o seguinte: pega o Evangelho, esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, na hora de dormir você vai abrir, onde abrir você lê em voz bem alta e dorme com ele aberto na cabeceira. E o tempo passa. Na outra quarta-feira, quando eu cheguei, ele estava na porta do centro. Quando eu desci, ele pegou em meu braço e disse: moço, vem cá. Aquela história é verdade. Eu cheguei em casa naquela mesma noite, na quarta-feira, abri o livro, li um trecho e dormi com ele aberto na cabeceira. Aí então, à noite eu acordei, quando eu olhei para a mesa, tinha 2 juntos lendo o livro. Então, vejam vocês que confirmação fantástica. Então, a partir daquela data, daquela situação, já vai para mais de 30 anos no atendimento fraterno do Zé Grosso. Toda noite, sempre tem uma entrevista ou duas, raramente não tem entrevista. Graças a Deus, a gente sempre trabalha lá, e eu, toda quarta-feira, eu sempre estou doando Evangelho para as pessoas lerem à noite e dormir com o Evangelho aberto à cabeceira. Por que deixar aberto? Por que deixar aberto? Você lê um trecho, faz uma peça e dorme aberto. O Espírito, nós somos visitados à noite por uma infinidade de companheiros que conviveram conosco, amigos e inimigos que nos visitam. Quando eles nos visitam, eles leem. Quando lê, pode ocorrer 2 situações: ou ele gosta,
ou ele não gosta. Se ele gosta, tudo está muito bem, tudo bem, ele permanece ali. Se ele não gosta, está comprovado que é um espírito inferior e ele deve ir desaparecendo de sua casa, deixando de atrapalhar a sua existência. Chegou a ocorrer até uma comunicação lá na reunião mediúnica, certa feita, de que um espírito dizia que chegava naquela casa antes, colocava pai contra filho, marido contra mulher e criava uma bagunça violenta dentro daquela casa. Depois que entrou um velho lá e deixou um livro aberto em cima da cama, ele nunca pôde entrar. Ele contava na reunião que quando ele batia na porta, via um relâmpago de lá e ele tinha que afastar-se. Então, todas as pessoas que até hoje eu tenho atendido no centro, o efeito do livro aberto na cabeceira é fantástico, principalmente nos casos de insônia. Atendi uma senhora que disse que na entrevista, doutor, eu vim aqui porque eu não consigo dormir. Se eu não tomar 1 ou 2 comprimidos, eu não durmo. Eu disse para ela que a partir daquele dia, eu dei para ela o Evangelho e ela, a partir daquele dia, começasse a ler o Evangelho e dormir com ela aberta na cabeceira. Quando eu cheguei na quarta-feira seguinte, disse, moço, vem cá, que remédio barato é aquele? A minha dificuldade agora é acordar pela manhã. Então, graças a meu bom Deus, graças a Bezerra de Menezes, eu tenho a felicidade de doar Evangelho de vez em quando com essa dedicação, que a pessoa durma com ele aberto na cabeceira e que possa realmente usufruir das suas benesses. Quando eu viajo, eu sempre levo meu Evangelho para a proteção da dormida. Certo dia, nós estávamos no interior de São Paulo, eu e Maria Helena, indo para Campinas, quando o Evangelho aberto no banco traseiro. O rapaz quis fazer uma vistoria no carro. Quando ele abriu no carro, ele viu o Evangelho. Vocês são espíritos? Vai embora, não precisa ficar aqui não. Então, meus amigos, o Evangelho aberto na cabeceira durante o sono é importante, porque quando os amigos desencarnados leem, nós também lemos, e nós aprendemos ali muita coisa sem saber de onde vem, nem como vem. O fato é que a gente adquire e assiste. Se algum de vocês não cultiva isso ainda, passe a fazer. Na hora de dormir, abra o Evangelho, lê em voz bem alta, faça uma prece e deixe ele aberto na cabeceira. Isso nos traz uma chuva de benesses, de ajuda e colaboração. Bom, a história dos 50 anos, só para encerrar, você que já estava na hora, a história dos 50 anos de Bezerra no mundo espiritual, todo mundo sabe, né? E Maria disse para ele, você pode escolher o lugar que você quiser, habitar no plano, no nosso sistema solar, escolha, aí ele pede a Maria para ficar aqui, e Serena diz, Maria concedeu, você pode ficar. Ele diz, enquanto houver dor na terra do Cruzeiro, eu quero ficar permanecer, se manifestar sua permitir. Mas nos 100 anos de Bezerra, a gente pouco fala. O jornal informa que no dia 11 de abril do ano 2000, às 23 horas e 30 minutos, num anfiteatro realizado no mundo espiritual, um coral de 200 rodas infantis cantou para ele Jesus, alegria dos homens. Uma mesa posta, Bezerra ao centro, e 200 crianças cantaram Jesus, alegria dos homens, que era uma música clássica que ele gostava. E da cidade do Rio de Janeiro foram convidadas 5.000 pessoas, encarnadas e desencarnadas, os desencarnados presentes e já estavam no espiritual e os desencarnados em deslocamento. E Cosmo Marinho, apóstolo do Espiritismo na Argentina, fez uma saudação a Bezerra e fez um agradecimento pelo seu trabalho. Quando Bezerra fez 50 anos no espiritual, Maria pediu a ele que ele coordenasse um trabalho de disseminação do espiritismo na América Latina. Bezerra desde que ele fez 50 anos no mundo espiritual, o coordenador do trabalho de expansão do Evangelho nas nações americanas, toda a América do Sul, Central e Norte. Ivon Costa louvou o seu trabalho e o chamou de pobre de espírito. E ele foi saudado, para encerrar antes da fala dele,
ele foi saudado por Gabriel Delane, discípulo de Allan Kardec, agradeceu o trabalho de Bezerra na pátria brasileira e em nome da comunidade espírita internacional. 5.000 convidados, e ele o tempo todo dizendo: eu não mereço, eu não mereço. Era isso, gente. Gente, a gente poderia ficar pelo menos umas 2 horas falando. Eu vou convidar a Ana Maria Helena para fazer a nossa prece de agradecimento. Logo em seguida, nós teremos a fisioterapia. Lembrando que a nossa casa também fez homenagem a este grande homem, a Casa do Dr. Bezerra de Menezes. Quem não conhece e quiser conhecer, a sede é lá mesmo no Centro Espírita e ela tem atividade todas as terças-feiras à tarde. A Josi, que está aqui, representa Quem quiser conhecer, fala pra a gente. casa, o trabalho, o que fazem mais essas mulheres, é um grupo de mulheres que cortam, costuram, confeccionam roupinhas de crianças. Às vezes uma mãe que não tem um enxovalzinho é servida por esses enxovais. Então, Dizem que quem vai estar carregando o fardo de malha aqui é a procissão. Dona Helena. Janice. Bem, meus irmãos, realmente nós ficaríamos aqui, não é, a manhã inteira, porque a gente já ouve tanta coisa na rua, tanto pessimismo, tanta lamúria, tantas falcatruas, e aqui nessa manhã, nesse horário, 1 hora, mas foi 1 hora tão proveitosa, que nós viajamos junto com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele fazia uma obra e parecia que nós estávamos ali junto dele ajudando. Olha só, não é? A nossa pretensão de estar ali, mas era realmente o nosso desejo de nos melhorar e de um dia, daqui a milênios, nós chegarmos a ser uma Bezerra de Menezes. E agora nos elevemos em pensamento a nosso Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor, a sua obra grandiosa foi capaz de hoje nós sabermos que existem os Bezerras de Menezes no mundo, os Franciscos de Assis, os João Evangelistas, todos eles, Senhor, numa relação que nós fôssemos citar os nomes, seria uma relação imensa. E nós estamos a caminho, Senhor, lembrando que o Senhor disse: eu não vim para os bons, esses já estão prontos, esses já encontraram o caminho, esses já estão sendo porta-voz da minha mensagem. Eu vim para aqueles que ainda estão com aflição. E nós, Senhor, estamos aqui, querendo ajudar, mas ainda necessitados do seu apoio e da sua proteção. Proteja, Senhor, esta casa abençoada, esse espaço, a todos os que aqui vêm no domingo pela manhã para vivenciar o seu evangelho de amor. E em meio à alegria de estarmos aqui compartilhando contigo desse momento, nós agradecemos a todos os benfeitores aqui presentes e em especial ao nosso querido irmão Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a quem nós reverenciamos também, rogando que ele, em nome de nosso Senhor Jesus, esteja com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu ligar a transmissão. Este ambiente descer